enquanto eu fico no aguardo de uma audiência com a presidente da FUNAI, que eu tenho um interesse muito grande de conversarmos sobre isso, porque a ideia aqui é que se a gente está afastado, a gente não tem com quem conversar, não há diálogo e não tem como uma discussão. Eu queria passar a palavra aqui rapidamente ao deputado Everton Rocha, pelo prazo de 3 minutos, já que ele tem um compromisso numa reunião aqui do lado. 3 minutos por conta de que eu estou colocando o senhor na frente de um outro deputado. Só um minutinho, permita que a doutora se despeça de você. Obrigada por terem me ouvido. Acho que, enfim, foi um exercício dialógico importante, né? Eu, como servidora pública e estando à frente de uma diretoria de um órgão público, preciso sempre ouvir, né? Enfim, não só os parlamentares, mas os representantes do povo que estão aqui nessa casa hoje, que sempre vão estar, enfim, apresentando suas reivindicações, e que a gente possa sempre promover momentos de diálogo onde as questões que são colocadas aqui. Eu me coloco à disposição para outras eventuais situações em que eu possa contribuir com o debate pela diretoria, representando a diretoria de promoção ao desenvolvimento sustentável e tratando, dialogando os assuntos que a gente trabalha lá. Eu agradeço a compreensão de vocês, enfim, a paciência também por nos ouvir, e estamos à disposição para, se precisarem de alguma informação adicional. Obrigada, viu, presidente? Doutora Maria Augusta, fazer esse apelo, 3 minutos, você ouvir, mesmo que eu vou um minutinho. Não, então vamos esperar a doutora Maria Augusta se retirar. E aí eu... Presidente. Com a palavra o deputado Everton Rocha. Então, tudo bem, vamos aguardar. Obrigada, presidente. Até a próxima. Boa sorte lá. Claro, dia 21, então não sei se a gente consegue. Isso. Pronto. Agora deu. Não, ok. Presidente, obrigado por ter aberto aqui para a gente. Eu estou... Primeiro, assim, gostaria de registrar aqui que na quarta-feira retrasada, antes do feriado, nós conseguimos aprovar aqui o requerimento de número 300. Esse requerimento, ele trata lá da questão da biorreserva do Gurupi, que está colada com a reserva indígena Auá-Guajá, e eu tive a oportunidade de fazer uma visita junto com o deputado Asdrubal Mendes e o deputado Giovanni Queiroz. Nós fizemos uma visita em loco lá. E aqui nessa audiência, primeiro só para dar essa satisfação a todos que estão aqui, a nossa Polícia Rodoviária Federal, o Exército Brasileiro, mas assim, dizer que aqui é, na verdade, mais uma troca de experiência entre os colegas deputados e as comunidades atingidas. É importante a gente se solidarizar e aqui eu quero lhe parabenizar por este requerimento desta audiência, deputado Raul Lima, porque é um assunto importante lá de Roraima e aqui o que foi passado é verdade. A gente tem que acordar para o problema que está acontecendo lá no seu estado, porque aos poucos já entraram lá e já estão no nosso também, e aí isso é no Brasil todo. E o que nós pudemos presenciar lá dentro dessa visita em loco, senhor presidente, é muito sério. É tão sério que nós não conseguimos aqui ter o respeito nessa casa de um funcionário do INCRA para ouvir aqui todo mundo até o final de uma audiência. A presidente, ela não veio, que já é mais sério ainda, e aí a sua representante não veio com a agenda aberta para ouvir todo mundo que está aqui. Então, eu acho que nós fizemos correto, eu sou aliado desse governo, só que a presidente Dilma tem que saber o que está acontecendo dentro do seu governo. Ela não pode deixar os técnicos acabarem com a parte política desse governo e com o dia a dia das pessoas que estão ao nosso redor. Aqui eu estou com os 20 representantes do Maranhão, presidente da Associação dos Produtores Rurais lá do Maranhão. Eu visitei em loco e saí de lá sensibilizado. Ver lá jovens como um Gregory, que nasceu dentro de uma reserva, e aí hoje ele olhar lá a polícia algemando a mãe dele, o pai dele, e fazendo lá absurdos, como se eles fossem lá verdadeiros marginais e cidadãos ali que tivesse contra o seu Estado e que se não tivesse ajudando a tocar o que tem que ser feito lá dentro. Hoje, para você ter uma ideia, essa reserva lá do Amarante, a de governador, já é a remarcação de lá. Ela começou com 13 mil, hoje está em 40 mil e já tem um processo para 200 mil hectares. Daqui a pouco vão fechar a cidade de Amarante para ser apenas reserva indígena lá dentro. O absurdo é tão grande que lá no Auá-Guajá, e isso é sério, tá? Porque o que o INCRA fez lá foi grilagem.
grilagem. Não estamos discutindo a reserva indígena que existia. O que estamos falando é que de 92 para cá, quando fizeram esse pedacinho que ligou a reserva que existia com a Bio-Gurupi, eles simplesmente demarcaram lá com o laudo de um antropólogo que dizia que lá era uma área de 33 indígenas que vieram lá de Roraima. Veja só. 33 indígenas que vieram de Roraima, 118 mil hectares estão lá, grilados pela FUNAI. Então isso é muito sério, não estamos aqui fazendo nenhum tipo de ação ou atividade política contra os índios, mas também não me vem o próprio governo do país que eu defendo fazer ações contra as pessoas que estão lá dentro, contra pais de famílias, contra crianças, jovens, toda uma comunidade que está lá dentro. Eu estou aqui falando de forma assim emocionada, senhor presidente, porque não podemos admitir o que está acontecendo lá. O Banco da Amazônia, o BNDES, bancos públicos foram lá para dentro já durante esses 20 anos e financiaram assentamentos que tem lá dentro, investimentos do governo federal, e de uma hora para outra aparecem lá os iluminados desse país que nunca tiraram a sua bunda da cadeira, essa que é a verdade, não foram lá, está demarcado errado. Aqui nós temos aqui documentos suficientes que prova que é inconstitucional o que eles fizeram. Nós vamos para o Supremo, vamos até o limite com essa situação e mostram que foram demarcações feitas de Google, não foram lá viver a realidade, não foram lá ver os homens, os pais, as pessoas que eles estão querendo humilhar. E detalhe, a nossa polícia, o nosso Estado, usando a nossa força contra o seu próprio povo, contra as próprias pessoas que estão lá. Eu estou indo agora com esta comissão em uma audiência com o nosso ministro do Trabalho, porque lá nós temos produtores que têm dívida com bancos, lá da terra que eles plantaram, que eles colhem há mais de 40 anos, e aí estão sendo expulsos dessas áreas. Como é que eles vão pagar essas dívidas com o Estado se eles foram expulsos das suas terras? Então, assim, há uma tremenda separação, senhor presidente, do que está acontecendo na nossa vida real e nesse outro país que foi aqui dado autonomia total para ele, que é o país chamado FUNAI. É preciso a gente voltar a juntar, porque eles fizeram disso a autonomia tanta que eu tenho certeza que o próprio governo não sabe o que está acontecendo. Eu sugiro, e amanhã a ministra Gleice Hoffmann vai estar aqui, que não era para ela ter vindo, né, não era necessário a gente ter convocado, né, aqui era presidente da FUNAI, podia ajudar a resolver o problema, mas ela só vai sair daqui ouvindo assim um apelo dessa casa. Primeiro, a CPI que nós assinamos, vamos, se Deus quiser, instalar a CPI da FUNAI aqui nessa casa, e o segundo é que a presidente Dilma vá lá para dentro para ver o que está acontecendo. Só para você ter uma ideia, essa reserva que foi feita lá, da Uaguajá, e da biorreserva do Gurupi, a Eletronorte, a nível de compensação ambiental, gastou 34 milhões com a ONG Tartaruga e com a Proaves para fazer a demarcação demográfica e tudo de lá de dentro, e nunca foi feito nada. E aí nós temos que aprofundar essa discussão, porque senão, senhores, a gente não sabe o que vai acontecer. Fica aqui o nosso apelo, o nosso registro e, mais uma vez, a nossa indignação da maneira como a FUNAI está tratando aqui esta casa e o verdadeiro povo brasileiro. Por isso que o povo está atravessando ponte aí para comprar tomate lá do outro lado, porque os produtores daqui não estão tendo incentivo e nem apoio desse governo e nem desse país para produzir e para trabalhar de verdade. Com a palavra, o excelentíssimo senhor deputado Nilson Leitão, que foi cortês em ceder a palavra para o Everton Rocha, que tinha uma reunião aí. Muito grato pela sua gentileza. Com a palavra, o deputado Nilson Leitão. Já foi para... Ok. Bom, então, com a palavra, o deputado Paulo César Quartiero.